Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, dia que foi muito movimentado, né? Primeiro dia de trabalho do Vasco hoje, já visando 2023, com a apresentação oficial do treinador Maurício Barbieri, que concedeu ali a sua primeira entrevista coletiva. E é claro, né, a gente vai conferir alguns trechos aqui da entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Vamos falar também sobre o Meia Vina, jogador do Ceará, que está na mira do Vasco, e as negociações estão em andamento. Vina pode pintar no Vasco para 2023. Vamos falar também sobre o atacante norte-americano Outdoor, porque o Maurício Barbieri falou, né, sobre ele, sobre o jogador ter seguido ele, o Vasco, no Instagram, explicou toda essa história. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que quer fazer suas apostas esportivas, vem aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet, e a 1xBet está dando 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, o valor que você depositar vai dobrar lá no site da 1xBet. Amanhã tem jogo da Argentina na Copa do Mundo e se você quiser fazer aquela fezinha, a 1xBet vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Link no comentário fixado. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. E a gente começa esse vídeo aqui falando sobre o Vina, né? O meia do Ceará, que disputou, né, o último Campeonato Brasileiro pelo Ceará, mas que está de saída lá do clube cearense. Ele é um dos principais jogadores do Ceará, mas como o Ceará foi rebaixado, né, para a segunda divisão e o Vina tem um salário muito alto, o Ceará não vai ter como manter o Vina para a próxima temporada. Então o jogador foi oferecido a alguns clubes, entre eles foi oferecido ao Vasco, né, pelo empresário do jogador. O empresário dele é o André Curry, que ofereceu o jogador ao Vasco e confirmou que existem conversas e existe sim possibilidade do Vina vestir a camisa do Vasco na temporada de 2023. Então, o empresário do jogador confirmou que tem conversas em andamento com o Vasco para colocar o Vina em São Januário na próxima temporada. As informações são do jornalista Jorge Nicola, lá do canal do Nicola. E aí? Vina no Vasco em 2023, acho uma boa? Eu sinceramente acho sim, tá? Acho o Vina um bom jogador, um jogador com experiência em Série A de Campeonato Brasileiro, que pode ser muito útil, né, ao Vasco da Gama. Eu traria o Vina, se eu pudesse escolher, eu traria, acho que seria um jogador bastante útil aí para a próxima temporada. Bom, 2023 começou oficialmente hoje para o Vasco, né, com a reapresentação de alguns jogadores e também com a primeira entrevista coletiva ali do Barbieri, que durante 30 minutos falou com os jornalistas, né, falando sobre as suas expectativas, sobre o seu plano de jogo, o que ele pensa para 2023. Uma entrevista muito bacana, né, esse primeiro contato do Barbieri com o torcedor vascaíno e também com os jornalistas. Vou colocar aqui um trecho do que disse o Barbieri hoje na sua primeira entrevista coletiva. Ele se apresentou ali à torcida do Vasco, falou sobre os seus planos de jogo, sobre o seu estilo de jogo e sobre o que ele pensa para 2023. Confira o que disse o Barbieri e tire as suas primeiras impressões. Flávio, boa tarde, torcida Cruz Maltina. Primeiro, antes de responder as suas perguntas, queria dizer que é um privilégio estar aqui, uma satisfação enorme poder estar participando e contribuindo com a história de um clube enorme, um clube que, na minha opinião, e acredito que a torcida compartilha comigo, tem uma das histórias mais bonitas do esporte brasileiro, pela forma como se constituiu, como foi construído e como se comportou em momentos difíceis, vamos colocar dessa maneira. Entrando nas suas perguntas, essencialmente daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube SAF ou um clube empresa e um clube associativo, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF, que você tem bastante num clube associativo, porque você não tem mais a questão dos diretores, de um presidente que sabe que tem um ciclo curto e muitas vezes toma decisões pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para a sequência, não acaba não tendo uma visão de médio e longo prazo
para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes empresa e nas SAFs, você tem uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando digo processos, no sentido de ter um protocolo de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que têm essa característica de SAF e clube empresa do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar, a torcida sempre é apaixonada e jogam 11 contra 11, como sempre. Em relação à segunda pergunta, a questão do sofrimento, primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que, para mim, tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim, também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. E aí, gostou? Gostou dessa apresentação aí do Maurício Barbieri? Acho que ele foi bastante pé no chão, parece ser um cara muito inteligente e muito empolgado, né, com essa possibilidade de dirigir o Vasco da Gama. Estou na torcida aqui para que o Barbieri faça um excelente trabalho em 2023 e acho o Barbieri um bom treinador, teve uma boa passagem lá no Bragantino e acho que tem tudo para dar certo no Vasco nessa temporada de 2023. Bom, o Barbieri também falou sobre o Outdoor, que é o atacante, né, norte-americano, que assim, movimentou a internet, né? Como o Vasco, as coisas não estão vazando, ninguém sabe direito com quem o Vasco está negociando, etc e tal, as coisas estão bem sigilosas. Como o Outdoor seguiu o Maurício Barbieri, seguiu o Vasco no Instagram e o Maurício Barbieri seguiu ele de volta, começou o burburinho, né? Será que está negociando? Será que o Outdoor, atacante da seleção norte-americana, está vindo para o Vasco? Tem alguma coisa? Bom, o próprio Maurício Barbieri vai explicar essa situação. Ele disse que o Outdoor mandou uma mensagem para ele, mas deixou claro que não tem nenhum tipo de negociação entre o Vasco e o atacante norte-americano. Confira só. Uma dúvida. Boa tarde. Eu vi os comentários sobre isso, achei até a situação engraçada, inusitada, não aconteceu nada demais. Ele começou a me seguir, eu vi, ele me mandou uma mensagem me dando boas-vindas ao Vasco, dizendo que eu estava indo para um grande clube. Eu segui ele, respondi, falei obrigado. É um jogador que eu conheço um pouquinho a história, surgiu com uma promessa imensa no início da carreira dele nos Estados Unidos, rodou muitos clubes, mas não tem conversa nenhuma sobre contratação dele nesse sentido. Ele me mandou uma mensagem, eu respondi, agradeci e foi só isso. Eu acho que é um jogador que nesse momento estaria um pouco fora do perfil que a gente está procurando, tá? Mas não vou dizer a você nem que não viria, que eu posso dizer que não teve nenhuma conversa nesse sentido. Tá aí, né? Pelo jeito, meu amigo, o Outdoor é só mais um torcedor do Vasco aí, mundo afora, né? O cara é americano, mas acompanha aí, gosta do Vasco e por isso desejou boa sorte ao Maurício Barbieri. Que loucura, né, cara? É só o Vasco mesmo que proporciona essas coisas.
Enfim, Pedro Raul, falar rapidinho aqui sobre Pedro Raul, o atacante já está fechado com o Vasco, né? O Vasco vai pagar aí 10 milhões de reais pelo jogador, parcelado aí em suaves prestações, né? O Vasco conseguiu entrar num acordo ali com o Cachoeira Reysol e o Pedro Raul é aguardado nos próximos dias para realizar os seus exames e ser apresentado oficialmente pelo Vasco. Essa semana o anúncio oficial deve acontecer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!